uma palavra bíblica ou devocional bíblica dentro do tema O Rei Vem, que é o tema do musical, sendo que usarei um tempo menor, mas eu pedi que projete o material que deve ter chegado aí, para que os irmãos possam acompanhar o andamento então desta palavra sobre o Rei Vem. Na realidade, o meu propósito nessa devocional bíblica é fazer um comparativo entre as duas vindas de Jesus. Uma vinda e, vamos dizer, uma volta. A vinda, o nascimento dele. A volta gloriosa que ele assim prometeu depois de ter ressuscitado. Então vamos fazer um comparativo, usando, obviamente, os textos bíblicos, que os irmãos poderão acompanhar a leitura à medida que nós vamos explanando. Meus irmãos, na primeira vinda de Jesus, entenda a vinda aí, pode colocar esse entendimento do termo vinda como o nascimento de Jesus e a segunda vinda como a volta de Jesus, tá certo? Na primeira vinda, houve um processo, foi um processo, e o texto de Gálatas capítulo 4, o versículo 4 diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, houve um processo. Mesmo no entendimento bíblico-teológico, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha projetado a vinda de um cordeiro, que seria morto de uma vez por todas, mesmo sabendo do entendimento de que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os profetas apontavam para a vinda do Messias. Depois de um silêncio de cerca de 400 anos, sem ter nenhum profeta, nenhuma profecia, que nós chamamos de período interbíblico, não é? Um silêncio de 400 anos, surge então João Batista, e apontando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas houve um processo no nascimento de Jesus. Maria, não sabemos se Jesus foi de 7 meses, ou de 8, ou de 9 meses de gestação, mas vamos partir do princípio de que houve um processo de gestação. Jesus veio de forma natural, ele entrou no mundo e todos nós que estamos aqui entramos por uma única porta, que foi a madre de nossa mãe. Até hoje a ciência não conseguiu fazer com que o ser humano, dentro dessa complexidade, possa ter uma duplicidade, ou ter uma criação, embora muito avançados estudos de genética e afins, mas não se conseguiu até hoje projetar um homem, criar um homem, uma pessoa, um ser humano. O clone sim, de um animal, mas ainda há muito que se andar, embora o avanço da ciência é algo notório. Mas nós sabemos que Jesus, ele teve um processo para a sua vinda, para o seu nascimento. Quanto à segunda vinda, o retorno dele, que ele prometeu, como disse, já será repentina, será um ato. Enquanto no seu nascimento é um processo, na vinda, na volta de Jesus, um ato. E repentino, porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas notem bem, os irmãos, a primeira expressão do versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos. Algo tão rápido e que nós fazemos até sem notarmos, sem prestarmos atenção, e algo tão repentino. Assim também será a volta de Jesus. E nós vamos a outra tela, que podemos dizer que
a primeira vinda dele, o nascimento de Jesus, foi singela. Foi sim. Em Lucas capítulo 2, versículo 7, diz o texto que então Maria deu à luz o seu filho primogênito, o primeiro, não é? Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Foi singela, foi discreta, foi, podemos dizer, como nós usamos o termo humilde, não é? E na realidade, no sentido de que ali não havia conforto algum. Não havia lugar para eles na hospedagem, na hotelaria do tempo, que embora se diga, aliás, de passagem, muito rústica, possivelmente. Por isso que essa primeira vinda dele foi singela, numa manjedoura, num coxo, não é? Ele foi deitado ali. E há quem diga hoje, quem queira, não é? Inclusive, tentar, usa a expressão demitizar. Diz que isso não ocorreu, o nascimento de Jesus dessa forma. E se tenta, de tantas outras formas, tirar isso, essa ideia de que Jesus nasceu. Ele foi um mito. Mas o ponto forte aqui é de que ele nasceu de forma singela. A primeira vinda dele não foi cercada de conforto. Os que são pais aqui, e a família de um modo geral, avós, enfim, tios, tias, nós sabemos famílias, não é? E a igreja é composta de famílias. Quando nós estamos esperando na família um novo integrante, não é? Um bebê, se faz tantos preparativos, irmãos, não é? A gente faz um enxoval e se prepara e há todo o cuidado de fazer com que aquela criança ela venha e ela tenha o berço dela, ela tenha seja recebida da melhor forma possível, né? Os nossos bolsos às vezes até tremem, mas é isso, porque a gente quer receber bem, mas isso não ocorreu com Jesus Cristo. Ele nasceu de forma singela, ele nasceu na realidade de forma muito deplorável para um rei, porque na segunda vinda, a vinda dele, a volta dele, não é? Será com poder e grande glória, com poder e grande glória. Se na sua primeira vinda, no seu nascimento, houve singeleza, não houve recursos para que os seus pais pudessem lhe dar o melhor, agora, ele cheio de poder e glória, ele, em Lucas 21, 27, se tem a informação de que então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. A volta de Jesus será com poder e grande glória, será uma volta gloriosa. Não depreciamos a primeira, porque sabemos que, embora o mundo não se preparou para a vinda dele, o nascimento para receber o rei que estava vindo, nós sabemos, irmãos, que a condição de Jesus, enquanto Senhor, enquanto Rei, era de fato algo que se merecia um preparativo do mundo melhor. Mas na volta dele, será de forma gloriosa. Há um terceiro comparativo, de que na primeira vinda ele veio para salvar. Ele veio para salvar, ele veio para redimir. E o texto de João 3,16, tão conhecido, que nós podemos aqui dizer de cor, não é? Vamos dizer todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para salvar, ele nasceu para isso. Ele foi enviado com este propósito. Ele nasceu, de fato, para morrer. Era esse o propósito da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na segunda vinda, irmãos, ele virá para julgar. É o texto de Apocalipse que diz, no capítulo 20, versículo 12, na visão de João, ele diz que vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Aqui todos são nivelados. Porque se no sepultamento a pompa
para os grandes e a singeleza para os de pouca renda, de pouca condição econômica social, agora aqui diante do trono, todos são nivelados. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. É claro que aqui João está usando da figura de linguagem tão comum, tão afeita ao livro de Apocalipse e à nossa língua portuguesa, não é? Mas nós sabemos, irmãos, daqui do que se trata. A segunda vinda de Jesus, ela não será mais para redimir, para salvar, não. Ele já veio. E é dele que nós temos anunciado, enquanto igreja, há mais de 2000 anos, de que o rei já veio. Ele já morreu, ele já ressuscitou, mas ele vai voltar, irmãos, para julgar. É assim que diz Apocalipse. Ele voltará como juiz, que ele também o é. Mas há uma outra comparação, irmãos, dentro desse entendimento da primeira vinda, do nascimento de Jesus e da volta de Jesus, é que na primeira vinda poucos joelhos se dobraram. Poucos joelhos se dobraram. Em Mateus capítulo 2, versículo 11, diz que, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui fala daqueles magos, não é? Ou sábios. E é bom uma palavra nesse mundo esotérico que nós estamos vendo a cada dia, não é? Onde as pessoas elas se firmam muito, e nós respeitamos quem pensa diferente de nós, mas se firmam muito em alguns expedientes que não temos uma coerência bíblica, não é? É bom dizer que esses sábios, esses magos, vamos dizer assim, eles não tinham necessariamente uma ligação com a chamada astrologia, porque há uma diferença entre astrologia e astronomia. A astronomia é ciência, a astrologia já se usa e pode-se observar o espaço sideral e outras formas afins, mas no sentido místico da coisa. Então, esses homens chegam, e não sabemos se eram 3, a tradição, né, diz que eram 3 pelos elementos que ofertaram, ouro, incenso e mirra, mas não sabemos se eram 3, se eram mais de 3. E não importa agora aqui. O importante é que eram poucos joelhos, não muitos. Naquele momento ali, quando eles chegaram em Belém, e os joelhos se dobraram, já tinham perguntado anteriormente, chegado ao palácio de Herodes, que era rei da Judéia, e perguntando onde é que é nascido o Cristo, o rei dos judeus, nós viemos adorá-lo. E nós sabemos da história, para não aqui me delongar mais, da preocupação de Herodes em saber que havia um outro rei, além dele, de forma assim, tão trágica, fez com que todas as crianças de 2 anos para baixo, e Jesus, os estudiosos dizem que ele não tinha, em hipótese alguma, 2 anos, mas com o corte já superior para pegar e não escapar Jesus da morte, ele ordena que fossem mortas todas as crianças de 2 anos para baixo, já dando um diferencial além daquela idade que Jesus tinha possivelmente. Mas aqueles homens chegaram ali e se dobraram diante do Rei dos Reis, ali na forma de um bebê, e adoraram. Poucos joelhos. Mas, meus queridos, na volta de Jesus, na segunda vinda, não apenas poucos joelhos se dobrarão, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 10, ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre, quantos joelhos? Todo joelho. Todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra.
E nós sabemos que quando Paulo usa no céu, na terra e debaixo da terra, ele engloba todos. Ele engloba toda a criação. Se dobrará diante do Rei dos Reis. Não poucos agora, mas todos. Partindo do princípio, vamos aqui rapidamente fazer aqui uma espécie de entendimento em relação a isso. Eu quero crer que a maioria dos que estão aqui nessa noite dobram os joelhos diante do Senhor e dobrarão naquele grande dia. E juntando nós que estamos aqui, com os que já passaram por aqui nesses 110 anos de Primeira Igreja Batista de Aracaju, e juntando com as outras igrejas do Senhor Jesus, que formam uma igreja só, que é a Igreja de Cristo, sem placa denominacional. Porque a visão que João tem daqueles que estão diante do trono, não para serem julgados, é bom que lembremos. Os grandes e pequenos que não foram, lamentavelmente, alcançados pela graça, porque não quiseram, eles serão julgados. Mas que maravilhoso é ouvir ou ler João dizendo, são miríades e de miríades de pessoas diante do trono, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória, o poder. Então, irmãos, quando passar na nossa mente, de que o Evangelho ele não tem crescido, de que as boas novas não têm sido espalhadas, é claro que nós queremos que todos ouçam do Evangelho, ouçam, de que Jesus é Rei, para que dobremos os nossos joelhos, todos nós, naquele grande dia, e a partir de agora já. Mas nós possamos entender que não se trata de um povo de pequena quantidade. São muitos que têm sido alcançados pela graça. São muitos os joelhos que têm sido dobrados diante do Senhor, que se dobrarão naquele grande dia. E, meus irmãos, nós entendemos então, por último, que a primeira vinda de Cristo, o nascimento dele, ele veio como criança. Veio na forma de um bebê. Lucas 2,16 diz que foram depressa, aqui se tratando agora dos pastores, não é? Que de forma surpreendente aparecem anjos diante deles, e diz, olha, nasceu o Rei dos Reis, o Messias, vão lá, corram atrás dele. Foram depressa esses pastores e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. A criança, o menino, o bebê. Irmãos, os que são pais aqui e os que são avós, sabemos nós muito bem, e os que vão ser atentem a isso. Nós ficamos muitas vezes surpresos como Deus, na sua graça, nos concede pessoas tão indefesas para nós cuidarmos, que são os nossos filhos enquanto bebês. Meu Senhor, se não der comida, ele só chora e não vai viver se não tiver a comida. Se não for lhe dada, se não tiver o cuidado, se não tiver que ele troque, se não tiver carinho, se não tiver o amor. Nascemos todos nós nessa condição. E quando olhamos para Jesus na manjedoura, nos surpreende mais ainda que ele, sendo Deus, como disse Paulo escrevendo Filipenses capítulo 2, ele não se apegou a ser igual a Deus, mas se humilhou. Por isso que quando estudamos em teologia, nós percebemos que é um estágio da humilhação de Cristo, tornar-se ser humano. Mais do que isso, ele não veio adulto, ele não veio montado numa carruagem de ouro, não, ele veio na forma de um bebê e aprendeu a obedecer. E foi sujeito às mesmas vicissitudes, às mesmas dificuldades, às mesmas situações e fragilidades da vida que eu e você, nós temos. Mas essa foi a primeira vinda.
como uma criança. Na segunda vinda, irmãos, ele não voltará mais para a manjedoura. Ele não voltará mais para morrer na cruz. Não haverá necessidade de ressurreição, porque ressurreto ele já está, mas ele voltará, como diz Apocalipse, capítulo 19, nos versículos 11, 13 e 16, ele voltará como rei. Note que a visão de João diz isso claramente. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós vamos ler os comentários que nos ajudam, nós pregadores, pastores, e os professores de EBD, é impressionante às vezes, irmãos, que se tem escrito. Por isso que procure bons comentários bíblicos. Dentre eles a própria Bíblia, para afirmar, né, que é o melhor comentário dela mesma. Mas tem gente boa que escreve bem. E aí percebemos alguns dizendo aqui, não, nós não sabemos bem quem é esse. E há quem pense até que seja o anticristo. Com essas características. Digo de passagem que quem pensa que aqui se trata da explanação do Evangelho, ou da propagação do Evangelho, não estou nesse caminho, mas é possível. Mas, irmãos, para mim, e a gente prega o que crê, para mim está claro no texto que se trata de Jesus Cristo como Rei. Porque ninguém tem essa característica dele. Inclusive com riqueza de detalhes nos versículos que nós lemos. O texto é bem claro, diz que o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quem é fiel e verdadeiro? Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Quem foi que derramou o seu sangue para nos redimir? E quem é o Verbo de Deus, como os irmãos leram na devocional de hoje à noite? É Jesus. E o versículo 16 diz que no seu manto e na sua coxa está escrito claramente, visivelmente, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele voltará como rei, porque rei, de fato, ele sempre foi. Ele se destituiu de sua realeza, colocou-se na figura de ser humano, de um bebê, mas hoje, plenamente, ele reina soberanamente. Então, meus irmãos, o rei vem, e ele não vem mais, reitero, repito, ele não vem mais para ir para a manjedoura. Ele não vem mais para nascer de forma singela. Não. Ele vem e ele vai voltar. E nós cremos nisso, porque ele prometeu, e Jesus não brinca com suas promessas. Ele vai voltar para cumprir os seus propósitos em relação à humanidade. Que nós, irmãos, nessa noite, quando vamos agora continuar adorando com o musical Rei Vem, o nosso coração esteja aberto, totalmente escancarado, para essas verdades de que Jesus veio e de que Jesus voltará. Amém, meus irmãos? Quero orar com a igreja e assim já darmos continuidade ao musical, o Rei Vem, que estará sendo mais do que uma apresentação. Aliás, não é uma apresentação, é uma adoração, é louvor ao Rei dos Reis. Senhor, muito obrigado nessa noite. Agradecemos, ó Deus, quando aqui estamos celebrando a Tua vinda, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado. Essa igreja é grata porque sabemos, ó Deus, o quanto é importante para nós e o quanto é importante podermos ter
no nosso coração a gratidão da sua vinda, mas, Senhor, também a sua volta, que nós aguardamos enquanto igreja espalhada em todo o mundo. Senhor, que esse musical redunde para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Ó Deus, e que todos nós sejamos edificados com essa palavra em forma de música. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.